com essa nova lei, dentro do novo padrão, melhora, né? Porque você vai ter uma jornada menor de trabalho e você vai estar ganhando um pouco mais. Isso já é direito dos trabalhadores domésticos a partir da emenda constitucional, a partir de abril de 2013. É impressionante, mas tem muita gente que não sabe que tem direito a 30 dias de férias, ao terço das férias e o 13º quando eles saem do emprego. Quando foi aprovada em abril de 2013, a proposta de emenda constitucional 66, mais conhecida por PEC das domésticas, causou um alvoroço. Falava-se em desemprego em massa e que somente as pessoas ricas poderiam ter empregado doméstico. Passado quase um ano da aprovação, estas visões bem pessimistas, afinal, não vingaram. Mas ainda há pontos fundamentais que dependem de regulamentação. O trabalhador doméstico é o tema de hoje do Bom para Todos, que começa agora. Se não fosse pelo salário, o emprego doméstico no Brasil guardava grandes semelhanças com o trabalho escravo. Muitas obrigações e pouquíssimos direitos eram marcas dessa ocupação considerada internacionalmente como uma das formas mais árduas de trabalho. Nenhuma das vezes eu tive registro, porque anteriormente eles não registravam muito. Nenhuma das vezes eu tive. Acordava bem cedo, fazia o café da manhã, né, da família, aí o pessoal ia, que eles eram lojistas, ia trabalhar, as filhas iam para a escola, aí eu cuidava de toda a limpeza da casa, depois cuidava do almoço, fazia tudo, era uma empregada que lavava, passava, cozinhava. E fazia também, lá a gente fazia tipo a feira, né? Sacolão, supermercado, essa parte. A ideia de se relacionar o trabalho do doméstico com a noção de um trabalho escravo sempre esteve muito próxima da realidade de alguém que tinha hora para entrar no trabalho, não tinha hora para sair, era tratado, às vezes, sequer como pessoa. Então, essa exploração do trabalho do doméstico, elas levaram à associação do trabalho doméstico com o trabalho escravo. Com o aumento dos direitos, melhora a situação. A questão dos direitos humanos, a preocupação com a pessoa humana, tida como centro da sociedade, tida como grande objeto de preocupação do direito, a cada dia ganha força. As pessoas estão se conscientizando, o direito está se humanizando. E isso já levou à grande conquista, a partir da PEC, depois da Emenda Constitucional 72, deste aumento de direitos dos trabalhadores. Limpar vidros, passar pano no chão, varrer, arrumar as camas, lavar roupas. Essas são apenas algumas das atividades diárias de uma empregada doméstica. É uma rotina pesada que, antes da PEC, fixava o horário de entrada, mas não de saída. Hora extra, nem pensar. Férias e fundo de garantia, só pela boa vontade dos patrões. A aprovação da PEC causou euforia entre os empregados domésticos. Ser considerado um trabalhador como tantos outros no país, com os mesmos deveres e direitos, era o sonho da maioria. Mas a realidade ainda é um pouco diferente. A expectativa que foi criada nos trabalhadores com o aumento dos direitos oriundos da conhecida PEC, da Emenda Constitucional 72 de 2013, foi muito grande. E esses empregados, embora cheios de expectativas no que se refere aos seus direitos, pensando e até influenciados pela mídia, pensando que passariam a ter os mesmos direitos de um empregado de uma empresa, os mesmos direitos previstos na CLT, essas expectativas acabaram um tanto quanto frustradas, porque a rigor de todos os direitos que foram somados, de verdade, o que realmente passou a fazer parte da vida desses trabalhadores, de um modo diferente do que existia antes da PEC, foram as horas extras. Foi a proteção quanto à duração do trabalho, o que já é muita coisa. E no mais, as conquistas que foram havidas com a PEC, com a alteração do texto constitucional, com o aumento de direitos,
ainda dependem de vir uma lei que regulamente isso, uma lei que diga como vai funcionar cada um desses novos direitos. A PEC 66 melhorou bem a perspectiva dos domésticos. Por outro lado, o aumento destes direitos gerou muitas dúvidas. Será que vai resultar em desemprego? Muitos passaram a afirmar, inclusive, que a classe média não poderia mais empregar pessoas para serviços domésticos, que os empregados domésticos passariam a laborar apenas para a classe B, a classe A. O que se notou da aprovação da emenda constitucional, de quando veio a lume este aumento de direitos, ou seja, a partir de abril de 2013, foi justamente o contrário, né? Os empregos dos domésticos foram mantidos. Aliás, muitos domésticos foram empregados após abril de 2013. Empregados, registrados, tendo seus direitos respeitados. E por que isso? Porque a vantagem que o empregado doméstico traz ao seu empregador é muito maior do que propriamente o custo, o aumento de custo que a PEC, que depois se converteu em emenda constitucional, que a Constituição hoje traz no que se refere ao aumento de direitos. As pessoas que recorrem ao Centro de Apoio aos Empregados e Empregadores Domésticos de São Bernardo do Campo têm praticamente as mesmas dúvidas. Dos empregados, as dúvidas mais comuns é em relação ao que mudou. A hora extra, que a maioria deles não sabem que eles têm direito a essa hora extra. Quanto tempo eles têm que fazer de horário. Em relação a férias e 13º. É impressionante, mas tem muita gente que não sabe que tem direito a 30 dias de férias. As pessoas que chegam aqui, as que chegam aqui conhecem a PEC, eles chegam com uma ideia de que a PEC melhorou muito. Quando na verdade não foi tanto assim, foi mais o horário mesmo. As 8 horas por dia, as 44 horas semanais. Mas quando eles vêm e eu falo o que foi aprovado, o que está para ser aprovado, o que falta ser regulamentado, eles ficam meio assim, mas já ficam felizes por ter sido conquistado aí um direito muito importante para eles. A expectativa deles é que eles tenham o direito no fundo de garantia, no seguro-desemprego, porque quando a PEC foi aprovada, a imprensa fez assim, deu uma ênfase bem grande em relação à lei. E quando, na verdade, o direito mesmo aprovado foi pequeno. Pequeno, mas importante para eles. Veja no próximo bloco como é importante conhecer os seus direitos e saber brigar por eles. A diarista é uma trabalhadora autônoma, o que significa que ela recebe pelo dia trabalhado.